A diferença entre magnetismo e mesmerismo é que magnetismo é a disciplina milenar. Mesmerismo foi a disciplina criada sobre o magnetismo desse médico que nós tivemos aí em 1800, mais ou menos. Então, o que é o magnetismo? É de onde veio todas as disciplinas que atualmente nós temos. Então, se a gente tem hoje hipnose, constelação familiar, apometria, enfim, qualquer tipo de técnica que existe hoje foi oriunda do magnetismo. Historicamente falando, ela é oriunda do magnetismo. Então, o que eu trago é, podemos dizer, a primeira técnica. A técnica mais universal, a mais antiga que existe, crua. O que seria técnica crua? É técnica única. O que acontece hoje em dia é que as pessoas querem criar uma nova roda, só que não tem como criar uma coisa que já existe. Então existe o magnetismo. O restante são policriações do magnetismo. Quando você realmente aprende o magnetismo, você muda várias sinapses cerebrais, ou seja, caminhos que você pode mudar padrão de comportamento, você pode mudar alguma coisa que você deseja, como por exemplo, uma ansiedade, um estresse, medo, fobia, procrastinação, qualquer assunto psicossomático que você tenha, você consegue resolver de uma forma rápida e profunda através de um trabalho com essas técnicas de magnetismo. Como que a gente pode usar a questão do mesmerismo no dia a dia, né? Se você tem, ou se existe algum exemplo na prática que a gente já usa e de repente só não tem consciência. Mesma coisa da fascinação, né? Se tem algo assim para exemplificar na prática, para a gente ter uma tomadinha de consciência aí do processo. Com certeza. Na verdade, isso está o tempo todo na nossa vida. O problema é que a gente não sabe quando que está. Por exemplo, o jogo da sedução. O que é o jogo da sedução? O jogo da sedução está relacionado a um homem e mulher, está relacionado à venda de um produto, está relacionado em conquistar o teu cliente, está relacionado a você falar com o seu cliente terapeuticamente que ele consegue mudar aquele padrão de vida. Isso tudo, o magnetismo ele faz através desse jogo. Todo mundo já ouviu essa palavrinha do Google, magnetismo pessoal. Eu quero ter mais magnetismo pessoal. Ou seja, a pessoa quer ficar mais atraente. A pessoa quer ficar mais sedutora. Atraente, sedutor, não está relacionado a cabelo, maquiagem, cor, músculo, cor dos olhos, formato de rosto. Não tem a ver com isso. Sedução tem a ver com a forma que você olha, com a forma que você se move, com a forma que você transmite a sua energia. Literalmente, como você transmite sua energia. Então, se você tem isso, você conquista mais seu cliente. Se você é um vendedor de roupa, de carro, não importa qual venda, você vai vender muito mais. Se você é um médico, um dentista, você vai ter técnica para fazer com que o teu paciente não sinta dor, não fique com medo na hora que ouvir o barulho daquela maquininha lá do dente. Então isso tudo vai trazer benefício, não importa se é médico, dentista, se você é dona de casa, se você é mãe, você vai ter um tratamento melhor com o seu filho. A vacinação é uma técnica extremamente antiga, onde a próprio faraó, Ra, né, conhecido como Deus Ra, usava muito, porque eles entendiam que o olhar realmente mudava. Percepção, sensação, sentimento, emoção. Então eles usavam isso, eles entenderam todo esse mecanismo oculto que era do passado e conseguiram trazer como um poder. Esse poder todo ser humano tem. Não é algo que você faz tipo um filme de Hollywood. O poder todo ser humano tem. Só que as pessoas não sabem como usar essa técnica, como usar de fato o seu olhar. Então, a ênfase no assunto do Congresso é fazer com que as pessoas consigam prosperar na vida. Não estou me referindo a dinheiro, porque a gente pensa em prosperidade só pensa em dinheiro. Eu estou me referindo na tua missão, no teu propósito, no teu desejo, na tua libido, na tua vontade. A ideia é mostrar às pessoas uma nova forma de descobrir isso, uma nova forma de identificar isso. Porque não adianta eu ter habilidade se eu não sinto que eu sou poderoso para fazer tal capacidade. Não adianta eu ter MBA, doutorado, todos os estudos possíveis, se eu não levo aquilo como sabedoria, se eu realmente não sei fazer aquilo no meu dia a dia. Então a ideia do Congresso é passar isso para as pessoas, ainda mais no momento que a gente está vivendo de crise mundial, estamos já chegando já daqui a pouquinho no segundo ano, certamente isso vai para o terceiro ano,
Então, como é que está a cabeça das pessoas? Esse que é o grande diferencial. Quando você citou, Beatriz, sobre a pupila, lembro muito sobre um caso antigo, Cleópatra. Cleópatra nunca foi uma mulher bonita. Então, assim, ela não era dita como uma mulher bonita. Existiam as concubinas, existiam plebeias, existiam qualquer outro tipo de mulher mais bonita que Cleópatra. Só que ela tinha uma coisa interessante. E sabe o que isso é legal a gente falar? Para as pessoas também tirarem da cabeça que tem a ver com beleza. Ah, ele é bonito. Ah, ela é bonita. Ah, ele é modelo. Ah, ela é modelo. Ah, ele é isso. Ah, ela é aquilo. Esquecer isso. Porque Cleópatra ela não era uma mulher bonita, mas ela sabia todo o jogo da sedução não verbal. E quando eu falo sedução mais uma vez, é para você conseguir mais cliente, ter mais vontade, estudar mais, ter mais desejo por você. Tanto é que se a gente pudesse estar rapidamente, a Cleópatra mesmo aplicava nela um colírio, atropina, uma substância que ela colocava nos olhos, que era de uma planta, para que os olhos, a pupila aumentasse. Então ela já entendia que a pupila aumentada dava mais sedução, atraía mais. E eu estou falando que Cleópatra trabalhou com política, ela trabalhou com tanta coisa, ela era envolvida com tanta coisa. Então, assim, hoje a gente tem que pingar alguma substância nos olhos? Não, não precisa. Basta que a gente tenha técnica para saber como aumentar a pupila de forma rápida em qualquer lugar. No teu trabalho, na rua, com teu filho, para você conectar melhor vocês dois. Olá, Fernando Liberal, seus seguidores que estão aqui, que eu sei que são muitos, né? E a BRAT, né? O Congresso Holístico Sem Fronteiras é um evento feito para você com muito carinho, muito amor. E a gente tem essa vertente de espraiar 16 palestrantes para que você saiba uma técnica que chame a atenção. Essa técnica, como eu sempre falo para o Fernando Liberal, o mesmerismo e fascinação, ela chamou muito no meu coração, muito mesmo. Porque eu sabia a hipnose técnica, a hipnose normal, né, clínica, mas quando eu pude perceber a questão do magnetismo, o poder do olhar, como você pode dilatar sua pupila, fazer com que as pessoas se juntem mais em seu entorno através do poder da persuasão. Isso a gente melhora muito a nossa comunicação. Realmente foi um boom, né, e comecei a fazer eventos maravilhosos, né, através dessa técnica, do magnetismo e fascinação, principalmente a fascinação que realmente me fascinou, né? Uma coisa impressionante que eu quero que vocês saibam, aprendam e realmente possam fazer. Nesse congresso, além do Fernando Liberal, vão ter mais 15 palestrantes, né, com 40 horas de conteúdos, né, aí a pessoa vai ter um certificado, né, que vai te dar a certificação da BRAT, com o selo da BRAT, que se a pessoa quiser no futuro, né, ser associado, já tem 40 horas na manga. Então isso é muito bacana, né, essa parceria com a BRAT, que está alavancando muito o nosso congresso. Muita procura, graças a Deus. E como ela falou, a Bia, né, a virada do lote será dia 30 de abril. Se inscreva logo, não perca essa oportunidade. Então, a gente tem essa vertente de toda quarta-feira fazer aqui com a BRAT, né, uma live de conteúdo para que vocês, além de saberem do Congresso, também saberem das características do conteúdo do Congresso, né? Então, por isso que a gente gosta de trazer pessoas maravilhosas como o Fernando Liberal aqui para a gente. Então, a gente gostaria de saber, mais umas perguntinhas aqui interessantes, né? Como que a pessoa, que né, a Bea falou, né? Como que ela no cotidiano, como que ela pode aprimorar o seu modo de comunicar numa entrevista de emprego ou um lugar que você tenha pessoas e possa ampliar essa conexão com as pessoas? Eu falo que sempre, né, a questão da alma, de você colocar o magnetismo, que é a emoção, né, botando para funcionar. Então, Liberal, como é que a pessoa pode realmente se comunicar melhor? Então, Leandro, só a gente imaginar o seguinte, pensa numa entrevista de emprego. Entrevista de emprego, você senta numa mesa com duas pessoas, talvez, ou uma, não importa, e ele faz algumas perguntas para você. As perguntas ele vai fazer, perguntas aleatórias. Eu mesmo já trabalhei há muitos anos atrás, contratei já pessoas, né, quando eu trabalhava no mercado financeiro, e as perguntas são mais aleatórias, porque o que a gente mais quer ver é como que a pessoa reage. Então, digamos que eu seja o candidato. Eu sou o candidato. Como que eu vou reagir vai mostrar se eu tenho força, determinação, se eu tenho vontade, se eu tenho volição, se eu tenho desejo realmente para adquirir aquela vaga. E aí a pergunta que fica é, quando o pessoal pergunta assim, qual a sua característica, qual a sua maior qualidade? Todo mundo fala alguma coisa,
Ah, eu sou muito focado, muito determinado. Então, automaticamente, isso vai ser atrativo para a pessoa que escuta. Qual é o seu maior defeito? Aí, normalmente, as pessoas dizem assim, ah, meu maior defeito é que sou muito perfeccionista. Eu sou detalhista, eu sou perfeccionista. Ou seja, eu passei muitos anos escutando isso, porque é óbvio que é um defeito barra qualidade. O que eu quero dizer com isso tudo? Não é isso que faz alguém passar numa entrevista de emprego. E não é isso que faz você ser diferente. O que faz ser você diferente é você olhar para o olhar do entrevistador e seduzir ele. A sedução, ela é o rapport, que até o Tony Robbins fala muito. Rapport é se conectar com alguém a ponto de a pessoa sentir que você está dentro dela. Então, se eu olhasse para a pessoa e falar assim, então, vou te falar que a minha maior qualidade é que eu sou um cara que vou até o fim com tudo que eu quero. E custe o que custar. Sei que esse é total. Meu maior defeito, eu sou uma pessoa impaciente. A minha impaciência me gera alguns problemas e eu tento me controlar bastante, porque eu fico com muita coisa na minha cabeça. Quando você fala isso, a maioria não fala, Leandro. Não fala porque tem medo de falar isso e não ser aprovado. Só que aí que está o grande pulo do gato. A vida de uma mentira que a gente vive o tempo todo, essa vida, ela não cola. O magnetismo ele é muito real, porque eu falo, ah, eu sou perfeccionista. Se eu não for, o meu olho vai dizer a verdade. Eu sei que a outra pessoa do outro lado talvez não tenha habilidade para ler dessa forma, mas o sistema nervoso dela, simpático e parasimpático, vai perceber que tem alguma coisa errada. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos ser magnéticos. E se você for magnético, você vai até contar uma verdade estranha, só que ela vai soar tão forte, tão verdadeira, que aquele entrevistador vai ficar hipnotizado por você. Só que você não gritou no ouvido dele, turma, você não deu um tapa na cara dele, você não fez nada, você só está olhando para ele. Isso é uma situação de entrevista de emprego. Agora a gente pode citar vários casos. A gente pode citar numa terapia, a gente pode citar num relacionamento, a gente pode citar mãe com filho. Será que a mãe fica gritando com o filho? Para de fazer isso, para de fazer aquilo. E aquela gritaria que tem de mãe com filho, será que isso resolve? Não, não resolve, porque palavras não resolvem. O que resolve é o quê? É o não verbal. Será que se a mãe explicar e olhar de uma maneira encantadora, sedutora para o seu filho, porque essa sedução não tem cunho sexual. É sedução, é rapport, é conexão, é empatia. Será que se ela não fizer isso, o filho dela não vai obedecer muito mais do que ela botar de castigo? O que eu quero dizer com isso? Que fascinação e magnetismo não é uma técnica para você fazer para seduzir uma mulher, ou para vender um produto, ou para atender alguém terapeuticamente. É um estilo de vida. Nós, fascinadores e magnetistas, não fazemos fascinação. Nós não fazemos magnetismo. Nós somos a fascinação, nós somos o magnetismo, nós vivemos isso. Então, se eu estou na academia e tem um espelho que serve para você olhar a postura, eu estou olhando para dentro do meu olho. E eu consigo fazer coisas que eu não conseguiria se eu não estivesse olhando para dentro do meu olho. Ou seja, eu estou automaticamente me fascinando na academia. Isso significa que a fascinação ela não é para um momento, é para a tua vida toda. Se eu estou em cima da minha moto, pilotando minha moto, o meu olhar, ele é fóvea e lateral. É um olhar central e é um olhar lateral, periférico. Porque de tanto treinar e de tanto viver a fascinação, o teu olhar, ele abre. E essa abertura é uma abertura de campo físico, é uma abertura de campo energético. Então você vê a vida de forma física bem diferente e de forma mental diferente. Então você consegue trocar e mudar até os seus problemas, que só você sabe que você tem. Pois é, a gente que é seu aluno, né, sabe que é muito importante a questão de olhar para o olho certo, né, porque cada lado do cérebro tem uma conexão, né, tipo o lado direito é uma, o lado esquerdo é outra. Queria que você explicasse mais um pouquinho sobre a questão do lado direito e esquerdo do cérebro, porque as pessoas às vezes não sabem muito, né, estão chegando pela primeira vez, mas é muito estudado, né, principalmente pelos neurocientistas. Pode falar um pouquinho mais sobre isso, a conexão com o olhar? Então, na verdade, assim, o lado direito do corpo está mais conectado com o lado esquerdo do cérebro. O olho esquerdo ou o lado esquerdo do corpo está mais conectado com o lado direito. Então, o lado direito está mais conectado com o lado esquerdo do cérebro. Isso significa que é o lado mais racional. Na verdade, é o lado que a gente aprende a fala, a gente aprende uma língua, né? Agora, quando o outro lado do corpo, que seria o lado esquerdo, que está conectado com o lado direito do cérebro, é o oposto, é o lado mais emocional, é o lado mais que nós percebemos o mundo. Nós percebemos muito através dos sentidos.
os 5 sentidos, a gente sente o mundo. Os 7 suprassentidos, que aí seriam clarividência, clareaudiência, enfim, intuição, a gente percebe o restante do mundo. Então tudo é sensação. Se tudo é sensação, eu tenho que entender que olhar para um olho é diferente de olhar para o outro. Só que saber o momento de olhar para um olho é muito importante. E saber como olhar para esse olho. Como que eu tô? Em que estado eu tô? É a mesma coisa quando você vê um passe magnético. Todo mundo associa ao quê? Ao espiritismo. Todo mundo se associa a Allan Kardec. Porque você vê o movimento da mão, você imagina que é a doutrina espírita. Quando, na verdade, é uma técnica fundada há 4.500 anos atrás. Allan Kardec não existia. Allan Kardec não estava nesse plano em nenhum momento nessa data. Da mesma maneira, quando você toca a testa de alguém e empurra para trás, a gente vê isso em várias religiões evangélicas. Isso são técnicas de 4, 5 mil anos atrás. Não tinha religião naquela época formada. Isso significa que cada religião pegou uma técnica. Só que nós gostamos de acreditar que são várias outras coisas. O mundo está distorcido nisso. Historicamente, Allan Kardec pegou o magnetismo, doutrinou o espiritismo. Historicamente, foi pego o toque de Charcot pela igreja evangélica. Historicamente, a igreja que domina o mundo, o Vaticano, a igreja católica, pegou os símbolos. Isso está aberto para o público. Só que hoje, chegou o momento da nossa vida, Leandro, Bia, que se essa verdade não for dita, a gente vai continuar no ostracismo. A gente vai continuar acreditando que a gente está tendo uma evolução e não está tendo. Essa pandemia veio por quê? Eu não vou falar de nada espiritual, mas essa pandemia veio porque o mundo já está saturado da mesma mesmice, do mesmo problema. É toda hora. A gente toda hora toma uma porrada na cara, com trabalho, com pai, com mãe, com amigo, com tudo. E com a gente mesmo. Então é o momento da gente se interiorizar, entrar realmente, quase que literal dentro da gente, para encontrar essa cápsula. Encontrar essa cápsula, tira. Eu costumo fazer a seguinte alusão. Nós tomamos um tiro antes de nascer. Ok? Antes de nascer, cada um de nós tomou um tiro. Esse tiro ficou alojado entre o estômago e o intestino. Cabe a você, hoje, em vida, tirar essa cápsula que está aí dentro de você. Enquanto você não tirar essa cápsula, você vai continuar vivendo essa vida mais ou menos. Uma vida que você pode ter dinheiro, você pode ter um grande amor, você pode ter uma puta casa, você pode ter um puta carro, você pode ser um modelo, você pode ser tudo que você quiser. Se tu não tirar essa cápsula de dentro do teu estômago, do teu intestino, você vai morrer da mesma maneira que você chegou no mundo, sem nada. Então, como que a gente quer viver? Agora é o momento. 2º ano de pandemia e vai para o 3º ano que vem. Agora é o momento de a gente melhorar um pouco essa nossa capacidade de não só pensar, mas de dizer para nós mesmos, eu quero de fato mudar, e se eu quero, o que eu estou fazendo para mudar? Tapar o sol com a peneira não passa, o sol vai passar e não tem como tapar. É a mesma coisa que a gente está vivendo hoje em dia. Mas como dilatar a pupila? É a pergunta que não quer calar aqui nos comentários. Fala aí. Na verdade, assim, é porque não adianta eu falar como dilatar a pupila se a gente não tem a prática e o que está envolvido por trás. Isso é a mesma coisa que fala assim, Fernando, como é que fascina? Tem que fazer fascina, você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Entende? Vocês precisam realmente ver a prática. Por isso que eu sempre falo, as pessoas perguntam assim para mim, Fernando, seu curso ele é presencial ou online? Eu falo que é presencial por um motivo. Porque eu preciso ver você. Eu preciso olhar para você. Eu preciso ver como é que você está olhando. É muito importante isso. Então, assim, na verdade, não é uma forma de dilatar a pupila. É como eu dilato a pupila. Num estado de presença, onde eu zero pensamento, temos que aprender isso primeiro. Depois, como que eu olho para alguém? Em qual momento que eu olho e como que essa pessoa fica para mim? Para depois eu dilatar a pupila. Por isso que eu preciso de uma prática, eu preciso mostrar isso. Senão fica muito na nuvem. A meditação tem alguma relação com a questão do magnetismo? Porque a gente, né, na meditação consegue aí ter visualizações e tudo mais, e isso tem alguma relação? Então, vamos entender o seguinte, meditação,
A ideia é você limpar a mente, deixar a mente mais vazia, para que você deixe coisas novas entrar, você faça uma limpeza dentro da sua cabeça. Está atrelado ao magnetismo? De uma certa forma, sim, com certeza. Só que a ideia do magnetismo não é só eu ficar num estado transcendental. A ideia do magnetismo é eu estar no estado transcendental e depois que eu atingir esse estado transcendental, eu buscar fazer alguma coisa nesse estado. Porque se eu apenas pegar uma vela, acender a vela, olhar para a vela, contemplar a vela como uma técnica muito antiga chamada Trataka, ela é maravilhosa, limpa a mente e ajuda você a se acalmar. Ok, concordo. Só que eu estou buscando o que na minha vida? Me acalmar para algo. Não é só me acalmar. Eu quero me acalmar porque eu quero fazer alguma coisa. Ou eu quero me acalmar porque eu não estou conseguindo fazer alguma coisa. Então, eu preciso me acalmar, acalmar a mente, esvaziar a mente. Costumo fazer a alusão como se fosse 2 baldes, um balde cheio e um balde vazio. Então, você imagina 2 baldes, eu pego um balde, jogo a água toda fora, ele fica vazio. É isso que a gente quer, o balde vazio. Porque a gente vive um balde cheio. Então, ok, o balde vazio é o início. Poderíamos dizer que a meditação seria o início. Mas e depois? Depois eu preciso acessar a minha consciência, a minha supraconsciência, para poder alterar alguma coisa que eu quero. Uma ansiedade, um estresse, um medo, uma fobia, uma procrastinação, alguma coisa que está me impedindo de ter sucesso, seja ele qual for. Então não adianta só eu consagrar e só eu olhar para uma chama de uma vela. Eu preciso saber como, o que eu vou fazer quando eu estiver naquele estado alterado de consciência. Porque senão você fica só na bruma. Mas você precisa saber o que você faz nessa bruma. Fernando Liberal, ele vai ser nosso palestrante. A gente está aqui despejando conteúdo para vocês e esperamos que vocês estejam dia 12, 13, 19 e 20 de junho no nosso congresso. Questão do estômago, né? Geralmente a gente quando está muito nervoso, a gente sente aquela dor de barriga, que é aquela coisinha assim que embrulha o estômago. O que tem a ver essa questão com o magnetismo, com essas questões do magnetismo efetivamente? Então, quando você vai fazer uma prova, te dá dor na barriga. Não teria nexo isso. Você teria que ter dor de cabeça, não dor na barriga. Quando você briga com alguém, seja ela sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe, qualquer pessoa, um amigo, te dá dor de barriga. Ou você fica enjoado e não quer comer. Mas você teria que ter dor de cabeça. Porque o nosso problema está aqui. Não é isso que a gente aprendeu desde que a gente nasceu? Na verdade, não. Eu, há quase 14 anos, 15 anos, eu falo sobre uma inteligência, um cérebro que existe na barriga. A ciência descobriu tem uns 4 anos, que divulgou na mídia. Eu falo há quase 14 anos, mas isso já é dito há 4.500 anos, em um papiro chamado Tratado de Ebers. É um papiro egípcio, um tratado médico egípcio, que mostra que o ser humano, o problema que as pessoas daquela época tinham, problemas não de estômago, problemas emocionais, problemas de ansiedade, um problema de tristeza, estresse, estava aqui embaixo, na barriga, e não aqui. Ciência, depois de 4.500 anos, descobriu. Aí quando um doutor com DR na frente diz, o ser humano diz o quê? Ah, é verdade. Mas se estava escrito num papiro, isso aí é esoterismo, isso não existe. Isso é um dos grandes pilares que eu tento mostrar às pessoas, que elas têm que parar com isso. E tem que ter um outro olhar sobre o mundo. O mundo não nasceu agora. O mundo nasceu 4.000, 7.000, 8.000, 15.000 anos atrás, ou até milhões de anos. Mas com pessoas, vamos colocar 6, 7.000 anos atrás. Isso significa que a gente tem uma história. E se a gente for analisar, o que está pior? Agora ou há 7.000 anos atrás? Se a Bíblia for real para você, tem 7.000 anos mais ou menos, a criação. Então, na época de Abel, de Caim, de Adão e Eva, está melhor ou está pior? Obviamente, naquela época seria melhor, se aquele mundo existia. O que significa que a gente está vivendo um mundo cada vez pior. E agora foi descoberto que o problema está onde? No cérebro entérico. O cérebro entérico é onde fica o estômago, onde fica o intestino, é toda aquela região entérica, que possui mais de 500 bilhões de neurônios, e esses neurônios se conectam com aqui. Então, se você tem um problema de... Se você está com fezes presa, você está enfesado, você está irritado. Ou seja, se a fezes está presa,
você se irrita, cria um problema emocional. Ou seja, tudo que acontece no estômago e no intestino somatiza na cabeça. Isso significa que os nossos problemas, não importa quais sejam, emocionais, psicossomáticos, todos estão aqui. A mensagem é dada para cá, para daqui ser jogado para o corpo. Ou seja, a nossa vida, os nossos problemas e tudo que a gente carrega desde que a gente nasceu está alojado no cérebro entérico. Então, Fernando, você fala muito sobre sombras, né? As pessoas têm essa questão de ter, assim, a sombra. O que é uma sombra da gente, né? A gente precisa encarar nossas sombras para poder prosperar na vida, efetivamente? Então, a primeira coisa que chama a atenção, talvez, em mim, nas pessoas, é o meu Instagram. Porque as pessoas se assustam com o meu Instagram. E vai ser assim, até eu morrer. Vai ser desse jeito. As pessoas hoje querem viver uma vida assim, talvez muito bonita. E talvez... Eu não vejo mal nenhum, tá bom? Eu não vejo mal você ter um Instagram bonito. Não vejo mal. Só que a minha missão não é mostrar, talvez, o meu corpo, ou mostrar qual carro que eu tenho, e se é um carro de luxo ou não. A minha missão, o meu lifestyle, que é chamado hoje, não é dizer quanto deu a minha conta no restaurante. A minha missão. A minha missão é mostrar o outro lado. O outro lado que todo mundo tapa. O outro lado que os ricos, os milionários, tapam. Só que não adianta tapar uma sombra, ou como eu digo, um demônio. O que é um demônio? É uma figura arquetípica criada há milênios. Se é verdade ou não, não é o tema da gente, mas é uma figura arquétipa. Todo mundo sabe, o diabo, Satanás, Lúcifer, todo mundo sabe esse nome. Então, o que o demônio quer? Ele quer acabar com a vida do ser humano. Ele quer matar? Não. Ele quer arruinar, não é isso? Que as escrituras hebraicas dizem e que todo tempo é falado? Isso significa que nós temos vários demônios dentro da gente querendo acabar com detalhes da nossa vida. Então, por exemplo, se você é um pai de família, ele vai tentar te atacar. Quando eu falo ele, não é ele a figura, é você mesmo, é a tua sombra. É o teu problema que tu carrega de pai, de mãe, de sexo, da tua vida. Você carrega isso, fica escondido numa matrix lá dentro de você. O problema da gente não é se tem um espírito voando por aí. Esse não é o problema da gente. O problema da gente é que nós estamos aderindo a essas sombras dentro da gente e deixando elas ressoarem muito mais do que luz. Não adianta você dizer que você é luz. Isso não resolve. Eu prefiro dizer que eu sou sombra, que aí eu vejo que é luz. Enquanto você diz que você é luz, você não vê sua sombra. Porque se eu vejo a sombra, eu vejo a luz. Se tu vê a luz, tu não vai querer ver a sombra. O que você gostaria? De estar agora no Caribe, em Cancún, de frente para aquela água azul? Ou você queria estar agora na Etiópia passando fome? Claro que eu queria estar no Caribe, Etiópia passando fome. Só que a Etiópia existe. E está lá agora. E tem alguém morrendo agora. Então, enquanto eu não entender que a sombra está no mundo e a sombra está em mim, eu nunca vou sair do meu problema. E eu não estou me referindo se o meu problema é maior do que o seu. Isso não me importa. Porque, na verdade, nenhum problema é maior do que o outro. O meu problema é meu problema, o seu problema é o seu problema. Agora, devemos entender uma coisa. Existem problemas que trabalham fisiológico e energético piores do que o nosso. Alguém, por exemplo, na Somália, na Etiópia agora, que está sem comer. Não consegue estudar, não consegue pensar. Está se arrastando no meio de um barraco. Não podemos dizer que nós temos um problema pior do que aquela pessoa. Em compensação, isso não é um motivo para eu dizer, poxa, eu tenho uma vida boa. Não. Eu tenho que ver minha sombra, independente da minha condição. Igual essa pessoa tem que ver a sombra dela, independente da condição. Talvez para ela vai ser muito mais difícil. Só que nós precisamos encarar a sombra. E essa sombra é um arquétipo, ela é muito antiga. Todo mundo carrega. Como dizia Freud, tudo é pai e mãe. E tudo é sexo. É pai, mãe e sexo. Porque tudo está de acordo com o que você viu do teu pai, da tua mãe, do comportamento.
de quem eles trouxeram para casa, de como que eles te trataram, de como que era a conversa deles, se eles tinham relação sexual, se eles não tinham. Tudo forma na nossa cabeça. Até 7 anos de idade, a gente está formando a nossa personalidade. Pegando traços até mesmo psicopatas. Sim, uma psicopatia. Pegando traços que podem ser muito altos ou baixos. Então a gente pega a sombra o tempo todo. Aí acabou pai e mãe, agora eu vou pra rua. Vou conhecer uma menina, vou andar com meus amigos. Mais sombra. Ou seja, a gente é um invólucro de sombra. Então, enquanto eu não aceitar isso, eu nunca vou ver a luz. É bom desmistificar a questão da hipnose. Infelizmente, muita gente queimou o filme dela, né, no Brasil e no mundo ao longo do tempo. Mas, assim, eu queria ver a sua visão terapêutica sobre a hipnose, inclusive a não verbal, que você é especialista. Como é que você vê isso? O controle de dor, um monte de coisa bacana. Como é que a pessoa pode desenvolver a hipnose do modo positivo para ela? Então, na verdade, a hipnose, ela se tornou uma indústria de ganhar dinheiro. Então, hoje, você faz um curso de 2 dias e no terceiro dia você anuncia que você é um puta professor que trabalha há 10 anos com hipnose. Só que você fez o curso ontem. Então, ela virou uma indústria. Porque hoje a promessa é: vem até mim, vós que estão sofrendo, e eu vos livrarei de tudo. Você precisa pesquisar realmente a fonte dessa pessoa. A hipnose ficou, infelizmente, nesse viés, por estar todo mundo fazendo. Ah, eu não tenho que trabalhar. Hoje, se você não tem emprego, você vai para Uber, ou você vira hipnotista, ou você vira coach. Uber, hipnotista ou coach. É realidade. É realidade. Uber, hipnotista ou coach é as profissões. Não quero mais trabalhar, eu não quero mais viver nesse emprego chato, acordar cedo, vou virar Uber. Ou vou virar hipnotista ou vou virar coach. As pessoas, elas banalizaram, infelizmente. Não se trata disso. Não adianta você achar que você dá um berro de durma, não adianta você achar que você talvez dilate a pupila, não adianta você achar que você fez um curso de 5, 6 dias. Você precisa ter conhecimento, muito, gerar sabedoria e trabalhar com muita pessoa. E ajudar muitas pessoas. Então hoje eu vejo que está acontecendo muito isso, Leandro. Então ficou banalizado dessa forma. A hipnose é uma ótima ferramenta, é uma ótima técnica. Sempre foi e sempre será. A diferença da hipnose para o magnetismo, por exemplo, quando a gente vai estudar, é que a hipnose ela é verbal, não é uma hipnose tradicional, a hipnose verbal, a hipnose falada, que é o que todo mundo usa praticamente, né? São poucas as pessoas que não usam a hipnose verbal. A maioria usa a hipnose verbal. A hipnose verbal trabalha consciente, subconsciente e inconsciente. Trabalha aqui, sistema nervoso central. Mas o sistema nervoso entérico não tem como trabalhar com a hipnose verbal. Não tem como trabalhar com a hipnose verbal, sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico só entende som, toque, energia, o contato. Não é o contato de passar a mão na barriga, tipo, passa a mão na barriga da pessoa. Não. Tem a ver com esse entrelaçamento que a gente faz, com essa química que a gente ocorre. É a mesma química de uma prova. Você está nervoso com a prova, te dá dor de barriga? Então, eu faço a mesma coisa, só que eu não dou dor de barriga em você. Mas eu produzo a mesma química que você sentiria numa prova, só que você se sente bem comigo. Essa é a diferença. Aí sim a gente tem uma mudança. Porque como a gente já percebeu, não é o Fernando Liberal falando, se você realmente quer se ver livre de algo, você precisa atacar o cérebro entérico e não o cérebro nervoso central. Tem alguma forma de eu descobrir se eu estou passando por um processo de fascinação? Por exemplo, tem algum indício de que eu estou sendo a vítima, vamos dizer assim? Tem. Mas você não tem como saber. Depois dessa live, quem a gente conhece pessoalmente aí vai ficar arriscado, né? Então, na verdade tem sim, mas é difícil, porque quando você passa por esse fenômeno, você não percebe. Você fica extremamente encantada. Você fica encantada com a pessoa. Você quer ouvir a pessoa, você quer ver a pessoa, você acaba pensando na pessoa, você quer ter contato com a pessoa.
Você passa horas ouvindo a pessoa. Isso você está fascinada, mas você não percebe que está havendo alguma coisa. Porque é um envolvimento. Vai sendo envolvido de propósito. Mas esse envolvimento não é ruim, ele é gostoso. Mas é um envolvimento único. Que hoje a gente não vê o ser humano fazendo. Dá para descobrir se está sendo fascinado? Dá. Mas é praticamente, quase que humanamente impossível de você perceber, porque é algo tão bom que você se deixa levar por quem de verdade faz. Não adianta o cara falar, olha os meus olhos. Isso aí pode ser um puta charlatão. O cara não fala, olha nos meus olhos. Um fascinador de verdade, Leandro sabe muito bem disso, um fascinador de verdade não pede para a pessoa olhar nos olhos dele. A pessoa olha para os olhos dele e não consegue tirar os olhos dele, sem que ele peça isso. O que eu tenho percebido é o seguinte, a gente está passando um momento hoje da vida muito difícil, né, muito diferente. Mas não é um momento tão diferente como aconteceu há 4.000 anos atrás, com pestes que aconteceram no mundo inteiro. Só que hoje a gente está com uma consciência diferenciada. E uma coisa que é interessante a gente perceber é como tudo está no olhar. Você pode mentir. Eu tenho um problema. Eu não sou um homem de ter muitos amigos, né? Não sou. Eu não sou porque eu acabo vendo tudo. Eu não faço de propósito. Então, para a pessoa realmente estar comigo, ela tem que ser verdadeira. Porque se não for verdadeira, eu vou ver mentira. Eu tive uma época na minha vida que me chamavam de Lightman, aquele seriado Light to Me. Eu era como se fosse aquele cara da série. Eu realmente consigo identificar, porque o olho, ele mostra tudo. Então isso significa que se a gente tiver uma condição do olhar diferente, a gente muda com o padrão de comportamento, a gente muda o nosso querer, a gente muda a nossa libido. Porque olha que maravilha, você pode falar assim, eu gosto de sexo, legal. No fundo, a humanidade gosta. Mas você tem libido? Eu tenho uma libido. É boa? É boa. Ok. Mas se eu te dissesse que essa sua libido, que você acha boa, ela pode duplicar, triplicar, ou até ir além de qualquer conta. Só que isso não vai fazer você sair igual um maluco na rua, querendo ter relação sexual. Uma libido alta é uma energia sexual alta. Uma energia sexual alta, você cria coisas. Você tem insight. Você cria coisas novas. Você cria situações favoráveis a você. Você ganha dinheiro. Você melhora o padrão de comportamento. Isso tudo é libido, porque a libido é criativa. Quando você fala libido, pensa em sexo. Mas se eu parar de pensar em sexo e pensar que se eu tiver uma puta libido, uma puta energia sexual, eu vou transcender. E esse transcender não é eu ser um monge, um Buda. Eu vou transcender como pessoa. Então, o periquito vai me olhar, a criança vai me olhar, o homem vai me olhar, a mulher vai me olhar, qualquer ser que tenha vida vai me olhar. Mas não vai me olhar porque ou me achou bonito ou não me achou bonito. Não, não, não. Não tem a ver com o exterior. Vai me olhar porque tem alguma coisa em mim que é totalmente diferente do restante. Vai olhar para você, fascinador, você mulher, você homem, vai ver alguma coisa em você que é diferente de todas as mulheres. Não é o cabelo, não é o olho, não é a boca, não é nada. Tem alguma coisa em você. Quando eu falo que não é o olho, não é a cor dos olhos. É alguma coisa em você que vai muito além do espaço e do tempo. Por isso que você fica encantada, você fica seduzido, homem e mulher. E isso é importante salientar, porque quando nós vivemos a fascinação, nós seduzimos homens e mulheres. Não tem um homem seduz mulher, a mulher seduz o homem, não é isso. Eu olho para um homem igual eu olho para uma mulher. A diferença é o que está na minha cabeça. A minha intenção, que a gente chama no magnetismo de interoception, esse interoception que vai mudar o destino, para onde eu vou caminhar essas sinapses cerebrais. Pois exato, essa questão da intenção é muito, muito interessante, né? Qual é a relação da intenção bem forte que você chama de volição, né, com o magnetismo? Como é que a gente pode atrelar isso? Olha, eu posso ter intenção de ficar rico. A minha intenção é ficar rico. Uma intenção. É um desejo. Volição, eu ser um homem volitivo, é eu ser um homem que programa cognitivamente o meu cérebro a realizar uma tarefa, custe o que custar. Eu vou até o fim. Eu tenho uma volição impenetrável por aquilo. É um processo que eu crio. Mas não adianta você falar essa palavra bonita. Porque não é a palavra bonita que a gente quer. A gente quer sentir isso.
Eu, Fernando Liberal, eu não tenho desejo pelas coisas, eu tenho volição pelas coisas. Então, se eu quero algo, eu vou até o fim. Porque eu nasci e vivi nesse conceito desde que eu entrei para esse mundo. Isso não tem a ver com o que você é, o que você mostra nas redes sociais. Para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou exatamente isso que estou falando para vocês. Eu vivo isso. Eu não me transformo nisso. E a volição faz com que você, Leandro, Beatriz, tenham esse processo dentro de você. Que você mude a sua percepção com tudo que você tem na sua vida. Liberal, aqui é mais uma pergunta. Assim, se você fosse falar sobre todos os magnetistas da humanidade, qual seria o cara que mais te chamou a atenção? Esse cara é o magnetismo. É puro, né? Eu vejo esse cara como o cara que eu tenho que me espelhar. Quem seria ele? Depende do que ele fez. Mas o nome mais rápido que eu mais estudei foi a vida de Franz Anton Mesmer, o famoso precursor do mesmerismo. Mas se eu for citar um grande monge chamado Grigori Rasputin e Wolf Messing, que não foi monge, foram duas pessoas que eu me espelhei muito. Eu vi realmente tudo sobre a vida deles e como que eles conseguiam fazer as coisas absurdas que eles fizeram através do olhar e do magnetismo. E se a gente for olhar mais um pouco o próprio Yeshua, Jesus Cristo, independente se você acredita que ele existiu ou não, de fato esse homem existiu. O homem existiu. O que ele fez aí fica na sua crença. O homem existiu. E ele realmente fez coisas absurdas com o olhar, o jeito que ele falava, a postura dele. Não teve homem na vida, talvez mais magnético do que esse homem. O grande mestre Jesus, né? Que coisa maravilhosa. E o mais engraçado disso tudo é que, independente se você crê como Messias, se você crê no cristianismo, ou se você, de repente, acredita mais no paganismo, independente disso, o fato desse homem ter tido o magnetismo que ele teve é incontestável. Então, aqui a gente não fala de religião, e sim de como que a gente vai se espelhar. A gente quer se espelhar em quem? Talvez se espelhar nesses grandes nomes nos tragam referências para a nossa vida. Às vezes, pessoal, seu pai e sua mãe, às vezes não foram boas referências. É real, isso é verdade. Às vezes você teve um pai e uma mãe que não foi uma boa referência para você. Então é melhor você pegar uma referência como um homem que, mesmo que tu não acredite que foi o Messias, mas ele realmente tinha um puta magnetismo e uma forma de olhar única, do que às vezes você pegar o exemplo de um pai violento, de um pai abusivo, de um pai tóxico. Então, não é o teu pai ou a tua mãe, é quem você quer se tornar, quem você quer se tornar ser. E o Fernando, para quem não sabe aqui, ele é precursor aqui no Brasil de uma ordem tebana, né, Magnética Brasil, Ordem Magnética Tebana Brasil, né? Então, como é que é essa questão dessa ordem, Fernando? Como é que você teve essa ideia de disseminar aqui, principalmente no Brasil, essa questão dessa sociedade, quem sabe? Então, na verdade, é uma sociedade discreta para alguns, secreta no sentido de o ensinamento não ser repassado. Então, assim, a OMTB, a Ordem Magnética Tebana Brasil, é uma ordem onde nós estudamos, é uma escola de alta magia, onde eu ensino, literalmente, muitas coisas relacionadas ao hebraico, ao aramaico, ao latim, ao tebano, a língua que era falada pelas bruxas, pelos bruxos. Isso real, real, não é filme, real. E como que isso muda a sua vida. Então, uma escola de alta magia que faz a mudança para algumas pessoas de corpo e alma. Porque a gente tem vários princípios, não é doutrina, não é religião, não é seita, não é nada disso. Só que é os verdadeiros ensinamentos escondidos. Ensinamentos que não podem ir para público porque eles estão fechados. Existem sociedades no mundo com ensinamentos fechados. Por exemplo, Eliphas Levi, o grande nome da magia. Ele tem livros que você pode baixar no Google. Só que o livro que ele escreveu, onde tem um ensinamento de como fazer, você não baixa. Isso só está em sociedade, em ordem fechada. Helena Blavatsky, todo mundo conhece, famosa Helena. Tem muita coisa da Helena, mas o que ela escreveu, que tem as informações que ela encontrou, só tem em sociedades secretas, discretas, escolas de alta magia. Eu decidi, na verdade, trazer para o Brasil e convidar algumas pessoas a participar, pessoas que eu acredito que têm
a volição correta para participar da escola de alta magia. Tendo em vista que não é um curso. Eu vejo assim que o Fernando tem feito várias lives interessantes, inclusive falando sobre a vida de Jesus Cristo, né, sobre alguns temas que foram interessantes no Instagram dele. O último que ele falou foi a Matrix, né? O que, Fernando, você acha que é a Matrix efetivamente? O que norteia assim, nossa vida? Talvez seja uma ilusão? O que você vê nesse sentido, assim, resumidamente, logicamente? Resumidamente, para fazer uma alusão das minhas lives e fazer um nó na cabeça, então, nós já estamos mortos. É verdade? Resumidamente, estamos mortos. Resumidamente, nós já estamos mortos. A gente só está vivendo uma grande Matrix. Na verdade, a gente já está morto. Então, a partir do momento que eu entendo que eu já estou morto e estou vivendo uma grande Matrix, eu decido. Continuo morto ou ressuscito? Ou saio da Matrix? A verdadeira Matrix hoje em dia é você acordar, transar, comer, sair, trabalhar. Voltar, acordar, brigar, comer, transar, sair, trabalhar. Acordar, 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 acordar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Transar, transar, transar. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Comida, comida, comida. Corpo, corpo, corpo. Isso é uma Matrix. Não tem nada nisso. Isso tudo nós temos que fazer. Mas não tem nada nisso. É uma Matrix. É um disco, é um drive que vai dizer para você assim: agora é hora de fechar os olhinhos. Agora é hora de dormir. Agora é hora de acordar, escovar os dentes e comer. Agora é hora de trabalhar. Mas quando é que é a hora para eu ver o meu demônio? A Matrix não te diz isso. A Matrix não fala a hora do demônio. Porque a hora do demônio está escondida dentro da Matrix. O demônio não se revela na Matrix. A sombra não se revela na Matrix. A Matrix tapa a sombra para você acreditar que você é luz. Então, a partir do momento que eu descubro que eu já nasci morto, eu estou numa grande Matrix, o que eu vou fazer? Eu vou decidir, pílula azul ou vermelho. A azul eu volto para a cama e vejo tudo lindo, namastê, eu te amo, eu te perdoo, Ho'oponopono, sou linda, sou perfeito, foto fazendo biquinho e colocando Salmo 81 no Instagram. Essa é a pílula azul. A pílula azul eu sou lindo, eu sou perfeito. Tenho um corpão, tenho um dinheirão, um carrão, vida perfeita. Nossa, eu queria ser muito igual o Fernando. Pílula vermelha. Fernando faz muita coisa errada. Fernando tem pensamentos errados. Fernando quer matar muita gente. Só que todo mundo tem. A diferença é que eu decidi contar que eu tenho. Eu decidi sair da Matrix. Nós estamos vivendo cada vez mais um mundo perdido, achando que a gente está bem. E quando a gente não está bem. A ideia do magnetismo e o que eu trago há quase 15 anos é ressuscitar. É literalmente ressuscitar as pessoas para uma nova condição. Buscar esse entendimento. Eu não vou fazer isso, eu vou explicar o caminho. Vou até a porta. Chego na porta, eu abro a porta. Mas quem vai entrar é você. Perfeito. Agora nós temos algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. O Misael pede para que o Fernando fale sobre magnetizar objetos. Magnetizar objetos? Então, módulo 3 da fascinação do meu curso, no módulo 3, eu ensino isso, Misael. Tem uma parte que, na verdade, é o seguinte, vamos entender isso. Isso aqui, não sei, vou pegar aqui um anel. Esse anel aqui, ele é um anel, ele é um objeto. O material não importa. Ele pode ser qualquer coisa. Pode ser ouro, pode ser prata, pode ser lata, bronze. É um material. Esse material não tem cérebro, ele não pensa, ele não tem vida. Mas ele tem energia. Energia tem que ter, né? O material tem que ter energia. Quando eu coloco esse anel no meu dedo, nós colocamos apenas um anel no dedo, a gente coloca um brinco, porque a gente acha bonito. Né? Um cordão que a gente acha bonito. Mas será que se tudo é energia, será que se eu conseguir chegar numa etapa da minha vida, onde eu consigo aferir a minha energia num puta estado bom para um objeto,
Será que toda vez que eu pegar aquele objeto e colocar em mim, eu não vou me sentir daquela maneira quando eu coloquei aquela energia naquele momento que eu estava muito bem? Eu não falo coisas aleatórias. Eu explico, eu mostro e falo, testa. Você testa e vê que funciona. Então a gente aprende isso no módulo 3. Agora é óbvio, eu preciso entender de vibração, de frequência, de símbolo, de fascinação, de magnetismo, que a gente vê no primeiro e no segundo módulo, para chegar no 3 já com esse conhecimento. Como praticar e passar adiante esse conhecimento? Na verdade, o conhecimento ele tem que ser passado, esse conhecimento, esse tipo de conhecimento, a gente segue o mesmo padrão de antigamente, passado por algumas pessoas. Quando a gente passa, a gente ensina, a pessoa faz, a pessoa vê o resultado em 1, 2, 3 dias, e ela continua, porque é óbvio, né? Você está vendo o resultado, você vai continuar. Então o conhecimento é passado para pessoas que normalmente são convidadas. Isso não só na OMTB. Em qualquer escola, você pode pegar a maçonaria. A maçonaria não é uma escola de alta magia. Mas a maçonaria, para você entrar, você tem que ter um convite. Você não chega lá, bate na porta e fala assim, quero me afiliar, como é que faz? Eu pago o valor que for. Quanto que é? 10 mil por mês? Eu pago 10 mil por mês. Isso não vai acontecer. Você tem que ter um convite. Aí é o mesmo procedimento. Justamente para você sair dessa condição de humano pecaminoso totalmente e ir para uma outra condição. Por isso que tem até uma live minha que eu falo sobre o vitriol, que é justamente isso. Todo mundo quer, às vezes, quer participar de uma sociedade secreta, de uma ordem. As pessoas, às vezes, naquela curiosidade, falam, eu quero. Fala, eu quero pela curiosidade. Mas quando realmente vê que tem que estudar e fazer acontecer, aí começa o que é procrastinar. Então é por isso que não é para todo mundo. Para sair da Matrix, se eu me despertar para a vida, tenho que viver nessa órbita do planeta Terra ou tem alguma outra dimensão para eu viver? Na verdade, nessa mesma, só que em outros estados. Quando eu altero meu estado de consciência, eu trabalho magnetismo, eu saio da órbita desse planeta, abre aspas. Continuo aqui, mas saio de maneira de expansão de consciência. Sair, aí sim eu consigo realmente entender o que eu vou fazer agora, o que eu quero agora através desse processo de alquimia. Então, na verdade, um livro interessante para ler, pode gravar, tem na internet, Magnetismo Pessoal, Heitor Durville. Durville se escreve. Heitor com H. Heitor Durville, Magnetismo Pessoal, é um livro interessante para começar a entender, entrar nesse mundo um pouquinho. E fácil entendimento, né? Porque tem alguns livros, por exemplo, Franz Bardon. Se você pegar a Franz Bardon para ler, você vai ler 2 páginas e não vai querer mais. Porque você tem que ter já muito conhecimento para, por exemplo, ler sobre Bardon. Agora, Heitor Durville é mais amplo, ajuda bastante para iniciar nesse caminho. Então, eu espero, na verdade, que as pessoas abram, né, expandam a cabeça. Não adianta se inscrever no congresso porque você quer se inscrever. Faz um pensamento. Sabe qual é o pensamento? Eu quero mudar a minha vida. Se tu não quer mudar a vida, não se inscreve. Agora, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, se inscreve. Porque tem muitas pessoas, são muitos conteúdos. Tem o meu e tem de outras pessoas que vai trazer conteúdo para você mudar. Se você acha que a sua vida está flor, se a sua vida está luz, não precisa desse congresso. Agora, se você percebe que tu está vivendo uma Matrix, esse é o momento de você entrar no congresso. Porque aí sua cabeça vai expandir. Aí você vai descobrir a verdade que está por trás de muita coisa. E quando você descobre isso, você muda. E quando você muda, a sua vida é melhor. E você não fica somente naquele holofote do Instagram. Você realmente vive a verdade. E como disse o grande mestre do mundo, a verdade sempre liberta. Pô, exatamente isso, né, cara? A gente expandir a consciência das pessoas através de técnicas, né, que ela pode justamente focar. Isso aqui me chama muita atenção, então eu vou lá e aprofundo nessa técnica. Pode ser mesmerismo, fascinação, pode ser todas as outras 15 técnicas que vão ter nesse congresso. Então, realmente aquele despertar das pessoas. A gente está dando, né, de coração, com todo o nosso amor, esse congresso para que as pessoas expandam sua consciência. E nesse momento de pandemia é meio complicado. Acredito que você possa dar, tipo, qual um grande conselho aqui nesse momento de pandemia? Como que a pessoa pode acalentar seu coração
né? E tantas perdas pessoais, tantas coisas nesse fica em casa, e a gente pode melhorar a nossa vida de que uma técnicazinha que você acha que seja interessante. Na verdade, assim, o que eu sempre digo, e é um ditado muito antigo, é: depois da tempestade, sempre vem a bonança. Então a tempestade é a sombra, a tempestade é um vidro preto. Mas depois que você taca ali um pano com bastante álcool, ele fica transparente. Você precisa realmente querer mudar. Não adianta entrar no congresso e participar e continuar a mesma vida. Você tem que querer mudar. Se você está disposto a mudar, você pode ter certeza que o congresso, os ensinamentos vão fazer uma alteração na sua cabeça e você vai ver essa pandemia de forma diferente. O ano todo passado foi pandemia. Esse ano todo, já estamos quase no meio do ano, vai ser pandemia. Ano que vem vai continuar a pandemia. Escrevam. E aí você vai fazer o quê? Vai gritar? Ninguém vai te ouvir. Vai sair na rua e vai querer assaltar alguém? Vai ser preso com toda razão. O que você quer fazer na sua vida para ela não ser destruída? Esse é o momento. Não espera o mundo acabar para você dizer assim: e agora, meu Deus? Faz agora. Se prepara agora. E para se preparar, está aí o convite. O Congresso já está mostrando como você pode se preparar para as coisas que vão vir de agora em diante. Fernando, as considerações finais aqui nessa live, o que você achou aí? Essa associação com a Abrat, patrocínio, e você está aqui conosco. Como é que você achou aí dessas considerações finais? Bom, quero agradecer a vocês dois pelo convite, com certeza é muito bom sempre estar passando conhecimento. Ainda não conheci ainda a Beatriz, parabéns pelo convite, pela forma também de trazer o conteúdo. Leandro já está comigo há muitos anos já, então a gente já se conhece de 50 mil cursos que a gente fez aí por todo o Brasil aí. E assim, eu acho que a Abrat está com uma mudança grande, eu acho que é um momento bom, né, quando a gente tiver a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, ou seja, holístico é o todo, é uma preocupação com um todo, né? E não uma preocupação só com uma área. Não é se preocupar se você vai ter emprego para pagar conta. É se preocupar com o emprego, é se preocupar com a sua cabeça, com a sua energia, com a sua mente, com o seu espiritual, com um todo, né? Esse é o grande segredo. Obrigado mais uma vez pelo convite e por esse momento aí que a gente esteve junto. Deixa eu agradecer Nossa, da Bia como anfitriã aqui, né, finalizar. Gostaria de agradecer também nossa parceria, nosso patrocínio aí da Abrat no Congresso Luiz Sem Fronteiras. Gostaria de agradecer a Fernando Liberal aqui pela elucidação, né, de vários fatores aqui, né, nessa live com conteúdo para que as pessoas da Abrat saibam também do seu potencial. E como palestrante do Congresso Holístico Sem Fronteiras, relembrando que vai ser 12, 13, 19 e 20 de junho, ele vai ficar gravado com 40 horas de conteúdo certificado pela Abrat. Então, os terapeutas que queiram aprimorar seu modo de pensar, sua expansão de consciência, pode acessar. Mas também, se você não for terapeuta, você pode conseguir 40 horas de conteúdo para depois, no futuro, ser terapeuta da Abrat, né? Porque tem que ter um mínimo, né, de horas. Então, você já vai formar um banco de horas bem bacana para ser um terapeuta Abrat. Então, que vale muito a pena, porque são várias facilidades. Você pode ter desconto em cursos, pode ser visto por todo o Brasil, inclusive mundo, no site da Abrat, e realmente são várias facilidades bacanas mesmo. Então, Bia, gratidão pela sua oportunidade, agradeço a Márcia aí como diretora da Abrat também, e estamos juntos nesse processo maravilhoso de expansão da consciência das pessoas. Então, gratidão a todos pela presença. Bia? Eu que agradeço inclusive a Abrat por proporcionar oportunidades como essa, né? De tanto conhecimento, de união dessas pessoas com o mesmo objetivo. Eu agradeço aos dois, Fernando, satisfação imensa em conhecê-lo. Eu vou fazer meu pente aqui, ó. Valeu, forte abraço a todos, gratidão. Valeu, Fernando. Abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.